vocês têm acompanhado, eu tenho colocado todo o materialzinho, tanto no grupo de WhatsApp, quanto lá no Google Classroom, né? Então, lá tem o material e no WhatsApp também, tá? As nossas aulas todas que eu estou gravando, eu estou colocando lá, eu boto por data e aula. Então, tem aula 1, data tal, aula 2, data tal, aula 3, data tal. Então, está tudo listado lá no Classroom, as aulas, tá? Então, lá no Classroom tem também, só para vocês estarem cientes, né? No Classroom tem também o nosso plano de ensino, tem também a lista de aulas gravadas e tem esses materialzinho que eu vou passando pelo WhatsApp também, eu coloco lá no Classroom também, o livro de súmulas está lá, né? O que mais? Essas coisinhas que a gente vai passando em aula eu vou botando lá, então está disponível para vocês, tá? Quando vocês forem no Classroom, vocês vão verificar que está lá. Tá? Deixa eu ver, nós já temos hoje aqui 12 em sala. O pessoal está chegando. Boa noite, senhora. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Eu vou começar hoje falando... Aí, Mário, como é que tá? Isso aí, Mário, mostra a cara aí, tu é corajoso. O pessoal o pessoal não tem muita coragem aí. Geralmente estão de pijama. Estão de pijama, aí tu mostrou a cara, isso aí. Não, o pessoal fica de pijama, fico pelado aí, aí por isso que não liga a câmera. Mas quase levei um xingão da mulher aqui, né? Ah, não estava bem arrumado? Eu tô trabalhando. Não, ela não estava pelada, que ela chegou descabelada. Descabelado, eu tenho um pentezinho que eu deixo aqui do lado, né? Aí eu dou uma ajeitadinha aqui, antes e tal, para poder dar aula, né? Tem o desodorante também para ficar perfumado para a aula. Tudo aqui disponível. O chazinho aqui também, né? O chazinho. Opa, já temos 15 na aula. 15 na aula. Deixa eu entrar aqui nos temas de repercussão geral. Repercussão geral. STF. Repercussão geral STF. Deixa eu abrir aqui, pronto. Tá, entrei aqui. Deixa eu disponibilizar para vocês. Bom, deixa eu explicar para vocês. O que é uma repercussão geral? O que é uma repercussão geral? Quando nós temos matérias de importante relevância, ao qual as pessoas entram com centenas, milhares de processos, o tribunal pode suscitar a repercussão geral, elencá-las no rol de repercussão geral. Por quê? Porque se o tribunal fizer isso, os processos todos ficam parados, ficam suspensos nas instâncias inferiores, até que se decida aquela repercussão geral. Isso poupa o judiciário de trabalhar muito, né, de fazer muito trabalho, analisar muito processo que às vezes não tem relevância nenhuma, entendeu? Então, quando uma matéria ela é importante, ela entra no rol de repercussão geral, tá? E aí os processos todos, pode entrar com processo, mas eles ficam suspensos aguardando a decisão da STF. Por quê? Porque o STF, por exemplo, pode decidir favorável ou desfavorável a uma coisa, na interpretação hermenêutica, estuda a nossa matéria, hermenêutica, interpretação. Se cabe ou se não cabe algo, tá? Se cabe ou se não cabe algo. Então, dentro disso, nós temos as matérias de repercussão geral. Vou partilhar aqui com vocês, tá? Estou abrindo aqui agora o site da STF. Você pode entrar no Google e botar ali, né? Repercussão geral, né? Estão vendo aí? Teses de recuperação geral do Supremo Tribunal Federal. Estão conseguindo enxergar? Sim. Então, o que diz assim, ó? Esses dados, esses bancos contemplam teses fixadas para temas com ou sem repercussão geral. A numeração salteada de cada um deles pode significar a tese faltante ou outro banco. Aqui está explicando aqui mais ou menos a questão de recuperação geral. Só um pouquinho que eu vou entrar aqui no site, né?
para eu mostrar para vocês, tá? Bom, tá aqui, ó, teses de recuperação geral. Então tem uma lista aqui, uma planilha de teses, tá? De teses, tá? Então, todas essas teses aqui, ó, elas são de repercussão geral. Então, os tribunais que têm processos desse sentido ficam com os processos suspensos, aguardando a decisão do Supremo para ver se pode ou não. Porque se o Supremo disser que não cabe, os juízes de primeiro grau já têm bala na agulha para dizer, ó, tem repercussão geral, isso não cabe. Se o Supremo disser que cabe, sobe todos os processos, tá entendendo? Vou dar um exemplo aqui de recuperação geral, de repercussão geral, tá? Que foi até depois nós vamos ver a jurisprudência foi no STJ, não foi no STF, porque a repercussão geral pode acontecer nos tribunais regionais, tribunais superiores, né? E aí teve do repercussão geral. Tinha uma época que os advogados levantaram a seguinte tese, olha só, a seguinte tese, tá? É uma tese que foi levantada pelos advogados. Quando o cliente tem que contratar um advogado para fazer um processo, ele tem um ônus com isso, né? Ele tem que pagar o honorário para o advogado. Então, em tese, a tese dos advogados é que eles podiam cobrar essa diferença de honorário do empresário, entendeu? Então seria um extra, uma ação extra depois da ação. Você entrou na justiça, ganhou, aí pagou o advogado, gastou tanto com o advogado. Aí você podia entrar na justiça depois, né, na tese desses advogados, pedindo uma indenização porque você teve que gastar com o advogado por causa dele. Tá? Então, o que o pessoal começou a entrar? Com centenas de processos nesse sentido, pedindo uma indenização pelo ressarcimento de gasto com o advogado. Tá entendendo? E aí, como começou a entrar com muita ação nesse sentido, o STJ, aqui, esse site aqui é do STF, né? Tese de repercussão do STF. O STJ elencou na lista, nessa lista aqui, tem uma lista aqui do STF. Mas aí foi o STJ. Elencou na lista com matéria de repercussão geral. E isso ficou tudo parado. Esses processos ficaram tudo parados. E aí hoje nós temos uma súmula, que depois eu vou mostrar para vocês do STJ, tá? Que fala o seguinte, diz exatamente assim, ó, a súmula 50 do... Peraí, deixa eu ver. A súmula 50 do Tribunal de Justiça, do Rio Grande do Sul, tá? Essa é do Rio Grande do Sul, tá? Ela diz assim, ó, a contratação de advogado particular para atuação judicial na defesa dos interesses da parte não constitui dano moral passível de indenização, de acordo com a interpretação sistemática dos artigos tais e tais e tais do Código Civil, lei tal, né, Código de Ética e Disciplina, portanto, inerte ao exercício regular de direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa e acesso à justiça, né? Então, houve essa decisão do Tribunal de Justiça e o STJ também decidiu nesse mesmo sentido, dizendo que não cabe isso, tá? Aí, claro, o pessoal vê que não cabe, começa a parar de entrar com essas ações, né? Ou então vê que cabe e começa a entrar, né? Uma outra matéria de repercussão geral que teve no Supremo foi a questão da responsabilidade subsidiária da administração pública nos contratos de trabalho, né? E isso é uma matéria de repercussão geral. E aí foi decidida que cabe a responsabilidade subsidiária em alguns casos, não em todos, né? Quando houver culpa em vigilando, culpa em eligendo, né? Ou seja, essa matéria de repercussão geral é matérias que são separadas para que a jurisprudência do tribunal decida sobre a procedência dela ou não, tá? Aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui o número 1, né? É inconstitucional a parte do artigo 7º, 1º da lei tal, que acresce como base de cálculo denominar PIS/COFINS, importação, valor do SMS, incidente do desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Eles estão questionando a inconstitucionalidade, isso aqui é direito tributário, tá? Estão questionando a inconstitucionalidade da cobrança de um tributo, tá? Então, isso aqui está separado como tese de repercussão geral. Não, ainda a data da tese 2013, e aqui nós temos o acordo.
Aqui, ó, Ellen Grace decidiu, né? Ementa, recurso ordinário, repercussão geral, né? Vedação bis in idem, não ocorrência, tá? Ou seja, isso foi elencado como matéria de repercussão geral e foi dado como improcedente, tá? Vou pegar aqui o resuminho final, ó. Não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro de modo que passasse a abranger para fim de apuração. Bom, aqui não está toda a decisão, tá? Aqui está só um resumo da decisão, né? Aqui, ó, o final, ó. Recurso extraordinário que se nega a provimento. Ou seja, esse item foi separado como repercussão geral e foi negado o provimento. Então, aquela matéria ali, embora tenha sido suscitada como repercussão geral, foi indeferido este direito. Acho que não apareceu aí para vocês o outro, a decisão inteira dela, apareceu só aqui para mim, né? E assim você vai indo, em um por um, ó. Cada processo, ele trata de um assunto, né? Aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó, por exemplo. Estão acompanhando a repercussão geral número 15? Aqui, ó, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Tá? Então está questionando aqui que aquele pessoal que começa o serviço militar, aquele que está lá, o soldado inicial no início, entraram dizendo que é inconstitucional pagar menos que o salário mínimo. Tá? Aí tem um acórdão aqui que decidiu essa matéria. Estão vendo o acórdão aí? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Sim. Tá. Sim. Aí olha só, aqui no resumo já dá para ver, ó. Estou no trânsito, mas estou acompanhando. Ah, beleza. Olha aqui, ó, recurso extraordinário desprovido. Tá? Então estão dizendo o seguinte, que isso não é inconstitucional. Isso não é inconstitucional. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Olha só, gente, imagina a repercussão disso. Nós temos milhares de militares no Brasil inteiro. Tá? Estava questionando a constitucionalidade de pagar menos que salário mínimo para os praças. Imagina se isso é procedente, quantas ações não teria no Brasil nesse sentido? Milhares e milhares de ações, né? Então são coisas importantes, o governo acaba levando como uma questão de repercussão geral.
Vamos dar uma olhadinha aqui em mais registros. Estão me ouvindo, gente? Positivo. Sim, positivo. Positivo. Ok. Sim. Eu estou passando aqui todas as matérias de repercussão geral, tá? Olha só. Repercussão geral 40. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206 da Constituição Federal. Essa foi uma matéria de discussão de repercussão geral. Vamos ver o que foi decidido. Aqui, ó. Vamos ver o que se decidiu disso, olha só. A cobrança, o pessoal das universidades federais, né, estavam cobrando taxa de matrícula dos alunos. E aí entraram com uma ação de repercussão geral. E aí, essa ação, o ministro relator foi o Ricardo Lewandowski, e aqui está a decisão. A cobrança de matrícula como requisito para estudante que possa cursar na Universidade Federal viola o artigo 206 da Constituição Federal. Embora configurado burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior. As disposições normativas que integram a seção 1 do capítulo tal da Carta Magna, ou seja, Constituição Federal, né? Carta Magna é a Constituição Federal, devem ser interpretadas a princípios explicitados no artigo 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro. Ou seja, a cobrança de matrícula fere a Constituição Federal, é inconstitucional. Esse aqui foi julgado como procedente, tá? Professor, foi uma matéria... Oi, pode falar. Nas federais, mas era né? em todas as universidades federais ou era em algum Todas as estado? federais do Brasil. Tem aqui decisão. Se alguma federal cobrar, pode entrar na justiça e alegar essa súmula essa matéria de repercussão geral do Supremo. Nenhuma federal pode cobrar, né? Porque foi elencado como matéria de repercussão geral. E a taxa do vestibular continua, né? Que é normal. Não houve suscitação da taxa de vestibular, né? Mas a taxa de vestibular, a própria lei diz que o aluno que não tem condições, ele pode fazer uma justificativa e pedir para dispensar a taxa. Tem um prazo ali, você pode fazer isso, né? Não sei se você já viu o edital das universidades federais. Sim, Você pode fazer, mas aí parece que solicitação tem... de isenção, né? Isso, você tem que fazer a solicitação, mas parece que tem que levar algum documento que comprove que você não tem condições, né? Uma pegadinha aí, né? Por quê? Pegadinha. Por que pegadinha? Entre matrícula ou taxa, né? A matrícula e a taxa de vestibular, tu diz? Sim, uma pode, outra não. Não, na verdade, as duas têm. Tanto a questão da isenção da matrícula, quanto o vestibular existe, né? A diferença é que a taxa de vestibular você tem que fazer um requerimento específico, né? E comprovar que não tem condições. A diferença é essa. Mas dá também para você ficar livre. Deixa eu ver alguns assuntos aqui interessantes para a gente falar. Aqui, ó. Súmula 72. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária
a cargo do empregador sobre salário e maternidade. O que é isso? Quando a mãe ganha o salário maternidade, que é aquele salário que ela ganha quando ela está com o nenê, que são 4 meses, né, que ela tem de licença maternidade, ela tem o salário maternidade. Então, você tem o seu salário normal, você é vinculado ao INSS, e aí depois a mãe ganha o bebê e fica 4 meses recebendo salário maternidade. Quem paga esse salário maternidade é o empregador, mas ele abate isso depois nos descontos previdenciários, né? Porque o custo disso fica com a União assume esse custo, tá? Mas o empregador é que faz os repasses. E aí está dizendo o seguinte, que o empregador não pode descontar da empregada previdência desse auxílio maternidade, que são 4 meses. Ele tem que dar o salário integral para ela sem descontos. É o que diz essa matéria de repercussão geral aqui, que foi dada como procedente, tá vendo? São matérias de repercussão geral que afetam pessoas do Brasil inteiro, né? Então, o STJ tem, o STF tem, o Tribunal Trabalhista tem, os TRTs têm, né? Matérias de repercussão geral. E aí, o que eu digo para os meus alunos, né? E para os advogados iniciantes? Muito cuidado ao trabalhar com matérias de repercussão geral. Porque às vezes você faz um investimento grande e não tem retorno, né? Eu tive um ex-aluno que abriu um escritório e ele entrou com uma tese, que era uma tese dessas de repercussão geral. E ele entrou com 500 ações. Sabe aquela ação que você não cobra nada para fazer? Você cobra ad êxito só, você cobra só um percentual do que ganha no final? Quer dizer, ele montou o escritório, contratou funcionário, contratou estagiário, contratou secretária, e fez 500 ações. O que aconteceu? A matéria de repercussão geral foi decidida contrário à tese dele. Ele perdeu todas. Tá entendendo? Então, eu, por exemplo, na advocacia, eu não costumo perder processo. Eu faço processo só para ganhar. Tá entendendo? Agora, eu não entro nessas aventuras judiciais, por exemplo. Se são teses que estão com repercussão geral, que são teses duvidosas, que não se sabe ainda, eu não faço processo. Eu digo para os clientes, vamos aguardar o tribunal decidir. Né? Quando o tribunal decidir, o procedente te faz. Se não for procedente, ele não faz. Né? Uma outra matéria que está como repercussão geral, que o pessoal está todo fazendo aí, é a tal das diferenças de FGTS. Já ouviram falar? Se você trabalhou de tanto a tanto, você tem diferença de FGTS para receber e tal, não sei o quê. Isso está levantado como matéria. Não se sabe se isso vai dar certo ou não. E aí nós temos um primeiro problema. Escritórios fazendo centenas de processos desse, gastando, fazendo ad êxito, né? Sem saber se vai ter uma decisão favorável ou não. Pode ser que perca tudo. E nós temos um outro problema, que é os escritórios que cobram adiantado dos clientes, taxa dos clientes, né? Não, eu faço aqui, mas tem que pagar 200, tem que pagar 500, tem que pagar não sei o quê. Pegam dinheiro dos clientes adiantados, sem saber se é uma coisa que vai dar ou se não vai dar, entendeu? E aí? E depois? Se a repercussão geral sair contrária, como é que fica, né? O escritório cobrou irregular do cliente, eu entendo uma cobrança irregular, né? Você não tem certeza disso, vai cobrar do cliente antes, antecipado, tá entendendo? Então tem muita gente que cai nesse negócio, né? Fica animadão, esse escritório tá fazendo, coisa e tal. E muitas vezes você tem uma sentença favorável. E aí é que nós falamos, uma andorinha não faz verão, uma sentença não é jurisprudência, uma sentença é um julgado, né? Tem uma advogada golpista, né? Que um amigo meu caiu no golpe dela, né? Ela tem uma tese de aposentadoria que o STF, o STJ, os tribunais superiores são todos contrários à tese dela. Mas ela teve uma sentença favorável uma vez. Mas isso foi entendimento anterior, né, dessa sentença favorável. Isso foi superado pelo tribunal já. O tribunal já tem aquilo como pacífico, que não cabe aquele tipo de aposentadoria, está pacífico já.
que ela faz? Ela bota a sentença, ela botou a sentença num quadro de vidro e ela bota bem na entrada do escritório. Então, quando o cliente chega, ela diz, não, olha aqui, realmente dá, olha aqui, ó. Eu tenho sentença favorável, ela mostra a sentença. Aí ela cobra adiantado o cliente, o cara paga lá 3 mil, 4 mil, 5 mil para fazer a tal aposentadoria para ela. Porque ela já sabe que não vai dar certo. Pior ainda, pior que um amigo meu ainda me perguntou sobre o caso, né? Um conhecido, assim, né? Eu disse, cara, isso é golpe, não entra. Ele disse, não, mas a mulher me mostrou a sentença aqui, ela ganha, assim. Dito e feito, ele pagou, perdeu o dinheiro, porque chegou nos tribunais superiores, foi indeferido. Estou entendendo a importância de você conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores, que eles efetivamente que vão dizer, né? Pergunta, os juízes estão obrigados a decidir de acordo com as súmulas dos tribunais superiores, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Professor, eu acho que assim, muitas vezes eles não decidem favorável à súmula. Ok. Mais alguém tem opinião? Só o Mário que está aí. Eu vou botar falta pro resto da galera, que só o Mário que está aqui. Espera aí, deixa eu fazer a chamada. Eu acho que. Opa, sim. começou a aparecer gente. E sim, Renato, professor. a Maiara acho que sim, a Lenira sim. Opa, começaram a aparecer. Douglas, Eu ainda sim. tô no trânsito, mas eu tô. Tá no trânsito, mas tá ligado, né? Tá ligado. Tô ligado. Tá ligado. Estou presente, mas não formei opinião. Tem que formar opinião. Advogado tem que formar opinião. E aqui na sala de Preciso pensar aula, melhor no caso, né? aqui na sala de aula vocês podem errar à vontade, não tem problema. A sala de aula é justamente para isso. Vocês têm a liberdade de dar uma opinião e errar, e discutir, e achar e errar. Porque a gente está o quê? Treinando aqui, né? Vocês só vão precisar saber 100% quando você estiver lá fora, já atendendo o cliente. Aqui entre a gente pode dar opinião, pode dar opinião errada, não tem problema, né? Posso fazer uma observação, professor? Pode. O senhor falou um pouquinho antes ali que tendo uma tese de... Eu não sei se está com problema meu som. Tá dando um pouquinho de eco. Infelizmente eu estou com um problema técnico aqui. Eu estou sem som no Note Mas e tá dando para falando no ouvir. celular. Mas tá dando para ouvir. Mas aí eu acho que teria que desligar o Note. Eu vou ter que fazer isso. Desliga o Note para não dar essa microfonia. Se tu desligar o Note... Eu vou fazer isso. Ficou melhor? Agora sim. É porque Ficou quando melhor tem agora? agora ficou perfeito. É quando tem dois aparelhos ligados, dá essa microfonia. Agora estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo bem. Ele que não está ouvindo, eu acho. Agora estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Fala aí, Mário. A minha assessora já chegou aqui, já me socorreu. Assessora para assuntos aleatórios. Fala aí. Isso. O senhor falou antes ali que na tese de repercussão geral, o juiz de primeira instância, eu anotei aqui, ele se baseia geralmente, né, na súmula. Então eu acho que ele vai se basear sim. A minha pergunta não era se baseava. A minha pergunta é se o juiz de primeiro grau está obrigado a seguir as súmulas. Essa pergunta. Não. Então eu fico com a primeira resposta. Não, ele não é obrigado, não. Olha só, vamos esclarecer bem isso. Primeiro, o juiz não é obrigado a seguir as súmulas. Ele pode decidir de forma diferente. Ele só é obrigado a seguir as súmulas vinculantes. Nós temos algumas súmulas vinculantes do STF ao qual não se pode contestar. Isso é um número pequeno de súmulas, mas são matérias já consolidadas pelo Supremo. São súmulas que vinculam as decisões, súmulas vinculantes. É uma exceção, são pequenas, poucas, tá? Agora, as súmulas comuns, os juízes podem decidir, e acontece muito, gente. Claro, a maioria dos juízes decide já de acordo com o entendimento jurisprudencial, de acordo com a súmula, a maioria já vai em consonância com aquilo ali. Agora, tem muito juiz que é rebelde, que diz, não concordo com isso, não concordo com essa súmula, decido o contrário. E aí, eu pergunto, quem que vai ganhar no final da ação? É a decisão do juiz de primeiro grau ou a decisão do Tribunal Superior final? Tribunal, eu acho. Exatamente, a decisão do Tribunal Superior. Então não adianta aquele juiz eco ali decidir contra a súmula, porque se ele decidir contra a súmula, o tribunal vai reformar a decisão dele. Então, por isso que eu digo, uma andorinha só não faz verão, não adianta uma sentença. Quando nós temos uma sentença, nós temos um precedente. Agora, para a gente saber efetivamente se vale ou se não vale aquilo,
nós temos que consultar, além da sentença, o que foi decidido pelos tribunais regionais e tribunais superiores. E se tem súmula sobre a matéria, se tem alguma coisa já consolidada. Estão entendendo a importância de se conhecer a jurisprudência dos tribunais? É muito importante. Porque você consegue buscar o seu direito, né? Ok? Bom, entenderam já o que é matéria de repercussão geral? Eu só fiquei em dúvida da súmula comum e a súmula vinculante. A súmula comum, ela é uma súmula orientativa. Ela não vincula. Orientativa. Ela diz assim, olha, se cair aqui no tribunal, nós vamos decidir dessa forma. Ela diz o que o tribunal vai decidir, tá? Mas ela não vincula. E a vinculante não. A vinculante, vocês têm que respeitar o entendimento do tribunal, né? Essa é a diferença, tá? Obrigado. Deixa eu parar de partilhar. Vocês já entenderam agora o que é uma matéria de repercussão geral, né? Agora eu vou puxar aqui para vocês uma decisão de um ministro do STF, uma decisão de um ministro do STF, em matéria de direito administrativo, tá? Em matéria de direito administrativo, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui, só um minuto. Tô tentando achar ela aqui. Aqui, deixa eu ver se eu consegui. Pronto, travou meu computador. Ih, travou. Tá me ouvindo, gente? Positivo. Estão vendo o que é na tela aí? Sim. Nada. Ih, travou tudo aqui. Só um minutinho. Eu perdi todos os comandos aqui, tá tudo travado. Podemos ir às perguntas. Agora acho que soltou, Ah, não, ele soltou e liberou. Parei. Aqui, pronto, agora consegui, gente. Professor, eu ainda Oi. fiquei com uma pequena dúvida sobre as vinculantes. Claro, pode falar. As vinculantes são somente do STF? Só do STF, só é o único que tem poder de fazer súmula vinculante. Tá, obrigado. E então ela tem um peso de lei, então? Não pode se dizer que é lei porque ela não é lei, ela é jurisprudência, né? Sim. Mas ela Mas tem o uma peso, força. assim, Tem uma força. Né? Tem uma poder. força. Ok. Ó, gente, o ministro Alexandre de Moraes é um mandado de segurança. Mandado de segurança é um processo contra alguma arbitrariedade de uma autoridade pública, né? Sempre que uma autoridade pública cometeu alguma autoridade, o remédio processual para isso é um mandato de segurança, tá? Um mandado de segurança. E aí o PDT, Partido Democrata Trabalhista, entrou com esse mandado de segurança no STF contra uma decisão do presidente da República. Então, o impetrado, né, porque o mandato de segurança as partes é impetrado e impetrante. O impetrante é o PDT e o impetrado é o presidente da República. E o relator disso é o ministro Alexandre de Moraes, tá?
E aí eu quero que vocês deem uma lida aqui, eu passando aqui, para vocês darem uma lida nessa decisão, tá? Leiam aí. Eu vou ler para vocês. É só um minuto. Seguindo, trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido liminar. Liminar é o quê? É uma decisão antes do final do processo. Decisão liminar é uma decisão antecipada, né? Se você precisa de uma medida urgente, você pede uma liminar. Por exemplo, você tem um pedido judicial, só que você não pode esperar 1 ano, 2 anos, 10 anos para se decidir. Você quer, do processo, que o juiz te decida aquilo na hora. E depois do final vai ser confirmada ou não essa decisão. Tá? Então isso é como liminar. Tá? Eu trato de mandado de segurança coletiva, pedido liminar, petrado pelo PDT, no qual se aponta como autoridade coatora, né, quem coagiu, o presidente da República, no qual, segundo se afirma, teria incorrido em ilegalidade em editar, em 27/4/2020, o decreto de nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O impetrante sustenta inicialmente que a nomeação por meio de ato coator do litisconsorte para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal revela flagrante abuso de poder. Qual é a diferença de flagrante para flagrante, gente? Vocês estão estudando direito. Qual a diferença de flagrante para flagrante? Qual a diferença de flagrante para flagrante? Um é de perfume, com R é com perfume. Isso aí. Fragante é de perfume. Flagrante é quando você flagrou alguém fazendo uma coisa. Não confundam isso, viu, gente? Tá? E qual é a diferença de problema e problema? Alguém sabe aqui, não? Essa aí sabe? É um grande problema. Aí é um grande problema. Problema e problema. A minha tem uma moça que trabalha aqui em casa, ela falou problema. E aí, como eu sou muito amigo dela, tem intimidade, eu falei, olha, geralmente não se fala problema, se fala problema, né? Ela falou, não, doutor, eu vou lhe explicar, é 2 coisas diferentes. Problema é de dinheiro e problema é de saúde, entendeu? Cultura. Problema de saúde, problema de dinheiro. Então, é a cultura brasileira criando um novo português. É brincadeira, nada disso existe. Só existe problema, tá? Mas tudo bem. Então só para vocês, dois, então. Só para descontrair um pouco, você dá uma risada, né? Vamos lá. Senão a gente fala só de problema aqui, vocês não vão me aguentar. Bom, por meio de ato coator de desconsorte, né? Polícia Federal revela abuso de poder com desvio de finalidade. Trata-se de ficção legal na prática de ato, visando o fim diverso daquele previsto explícito ou implicitamente na regra de competência da lei federal. Seguindo. Da lei federal. Argumenta a vontade pessoal contida no ato coator é de, através da pessoa do litisconsorte, imiscutir-se na atuação da Polícia Federal, né? Sobretudo no exercício exclusivo da função de Polícia Judiciária da União. Perante a Corte, inclusive, pretende-se o aparelhamento particular, mais do que político, portanto, de um órgão qualificado pela lei do Estado.
Ressalta que compete privativamente ao presidente prover cargos públicos federais, no que se insere nomear o diretor da Polícia Federal. Contudo, no exercício dessas competências, não se opera segundo a finalidade diversa do interesse público, e muito menos o prejuízo da moralidade administrativa. Olha só, não se discute que, pela lei, o poder de nomear e de exonerar o diretor da Polícia Federal é do presidente da República, né? Só que ele está colocando aqui que nessa nomeação específica ele está infringindo o interesse público e o princípio da moralidade administrativa, porque ele está trocando por uma pessoa que é um amigo particular justamente para interromper ações em curso de investigação que estavam ocorrendo contra o presidente e contra o filho do presidente. Estão entendendo? Uma coisa é você dizer, olha, o diretor da Polícia Federal é incompetente, ele não está trabalhando, ele é incompetente ou ele é corrupto, então eu vou tirar ele por isso. Tudo bem. Mas ele estava tirando justamente porque esse diretor estava investigando ele e o filho dele. Esse foi o motivo dele escolher. E fotos e vídeos revelaram que ele era amigo íntimo do presidente e do filho do presidente, frequentava festa, frequentava casa, frequentava família. Ou seja, a indicação foi indicação por amizade pessoal, não por competência, não por currículo. E justamente para quê? Não para ampliar a atuação da Polícia Federal, mas para barrar as ações da Polícia Federal, tirar e botar um amigo para barrar justamente o andamento. Estão entendendo? Por que desse mandado de segurança? Tá? Sim. Ressalta que compete privativamente ao presidente, tá? Nas competências, afirma na sequência que há prova pré-constituída de que as verdadeiras intenções da autoridade coatora são diversas do que da respectiva competência. Menciona nesse sentido as declarações então do ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, na entrevista coletiva de 24 de 4 de 2000, na qual, colaborando efetiva e voluntariamente, denunciou que a autoridade coatora confessou o objetivo de intervir diretamente na Polícia Federal através da nomeação do litisconsorte. Quer dizer, o ministro da Justiça, que na época era o Sérgio Moro, né, falou justamente que o objetivo de colocar o sujeito era intervir, né, prejudicar a apuração da Polícia Federal nas suas operações, né? E aí, gente, eu vejo aí no Facebook o pessoal dizendo, pessoal não, algumas pessoas, né, não todas, que tem que tocar fogo no STF, que os ministros são os vagabundos, que isso, que aquilo. Gente, mais respeito com as autoridades do STF, eles estão simplesmente fazendo o trabalho deles. Não vejo nenhum tipo de motivo para fechar o STF, para calar a boca dos ministros, para impeachment dos ministros. Não. É uma decisão fundamentada em provas e documentos. Vocês não estão vendo aqui uma decisão fundamentada? Está desfundamentada? O ministro diz assim, olha, eu estou cancelando essa nomeação porque eu acho que é isso, porque eu gosto? Não. Ele tem provas, ele tem documentos, ele tem o depoimento de um ministro da Justiça. Está entendendo? Então não vejo aí uma decisão não fundamentada. Pelo contrário, uma decisão muito bem fundamentada. Né? A autoridade cita também... Professor, Oi, pode falar. os ministros do STF, ele não houve nenhum momento que eles estarem lá foi por sufrágio, né? Sempre foi por indicação da presidência, né? Estarem o quê, Luane? Não ouvi. Todos os ministros do STF são por indicação dos presidentes, né? Que passaram pelo Brasil, certo? Oi, eu não estava ouvindo. Eu não estava ouvindo, Luane. Agora que eu estou te ouvindo. Agora que eu estou te ouvindo. Fala de novo. Repete. Os ministros do STF são sempre indicação da presidência da República, né? Correto? Sim, correto. E existe alguma outra maneira de eles entrarem, se tornarem ministros do STF? Nenhuma outra maneira, só por indicação de presidente. E não seria
não teria como por sufrágio, digamos, porque da mesma maneira que a gente elege o presidente, eleger os ministros, porque tem uns que ficam lá, digamos, Eu acho que 30 anos. eu acho que seriam políticos iguais, né? Porque se entrar por meio de voto, seriam políticos também. Eu acho que ministro do STF, na minha opinião, tinha que ser juízes de carreira, não, juízes de carreira concursados, em primeiro lugar, juízes de carreira concursado, primeiro requisito, né? Segundo requisito, juízes que já tivessem no final de carreira, já tivessem passado pelos tribunais regionais e superiores, e aí chegariam lá no final da carreira, juízes com muita experiência de carreiristas no STF. Essa seria a minha visão, né? Nem por indicação do presidente, nem por voto. Né? Seriam pessoas de carreira concursadas que não seriam pessoas, vamos dizer, influenciáveis politicamente por ninguém, seriam completamente isentos de influência. Professor, e o requisito para eles entrarem lá é notável saber jurídico e mais de 35 anos. Estudada, né? E mais de 35 anos. E reputação então quer dizer que eles não precisam ter cursado direito? Não, nós já tivemos um médico que foi ministro do Supremo. Por incrível que pareça. E que não era formado em direito. Já tivemos. Mas era um médico que conhecia muito direito. É um absurdo. Penso que seria melhor se fossem concursados, né? Eu acho que tinha que ter um requisito, né? Sim. Não eu acho que os presidentes que passam colocam eles lá. Sim, o Toffoli, por exemplo, eu conheço ele, foi meu professor em Brasília. Ele nunca fez um concurso público, ele era um advogado. O Toffoli era o advogado do PT. Ele era advogado do PT, mais nada. Tá? E aí o Lula indicou ele como ministro supremo porque ele foi advogado do PT. Ponto. Virou ministro. Né? Então são indicações assim muito políticas, né? Que não são jurídicas. É muito político. O Supremo é um tribunal político. E muitas vezes o Supremo toma decisões políticas e não jurídicas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes, na verdade, né? Sim, muitas vezes. Olha só. Você trabalha a sua vida inteira para se aposentar. Para ter aposentadoria. E aí você recolhe 11%, a sua parte, mais a parte do empregador, todo mês, para você poder se aposentar, né? Lá no final da sua vida, você se aposenta. Nada justifica que os aposentados voltassem a recolher para o INSS. Só que o INSS voltou a recolher. Previdência de quem já era aposentado. Isso faz mais ou menos uns 20 anos atrás. E essa matéria foi embargada no Supremo. Tá? E a decisão era do Supremo dizer se era constitucional ou se era inconstitucional a cobrança de previdência de quem já era aposentado. Ou seja, pagar a previdência 2 vezes. Você pagou a vida toda, vai ter que pagar de novo. Que é um absurdo. Olha, qualquer um de nós, até você, os estudantes de direito, todo mundo, eu vejo isso como o quê? Como ilegal e inconstitucional. Um absurdo isso. Simplesmente um absurdo. Só que aí, na época, o presidente e o ministro da Fazenda se reuniram com os ministros e disseram o seguinte, olha, vocês decidem o que vocês quiserem. Só que se vocês falarem que é inconstitucional, a Previdência quebrou amanhã. Acabou o sistema de Previdência do Brasil. Quebrou. Não vamos ter como pagar o pessoal. Aí o que o STF fez? Disse que era constitucional. Tá entendendo? Essa decisão é jurídica? Não, é política. Tiraram lá um coelho da cartola e decidiram, né? Mais politicamente do que juridicamente. E assim vai, várias outras decisões, né, que vem acontecendo, né, aí, nesse sentido. Né. Deixa eu seguir aqui o nosso raciocínio. Cita também a ligação intestina do litisconsorte, né, do presidente, com a prole da autoridade coautora, amplamente veiculada pela imprensa, inclusive com fotografia na intimidade de rendezvous. O que é rendezvous, gente? Olha, cabaré, né? O Mário conhece, Mário. Porra, Mário, joguei negócio, tu pegou aí. Eu leio muito, professor. Tu lê muito, Tu lê muito. Rendezvous, né? Então, quer dizer,
foram flagrados fotos do cara com o amigo em festas, né? Em rendezvous Alguns livros em de geral, literatura, professor, falam muito nisso. festas, né? Aqueles, sim, literatura brasileira, né? Pornô chanchado, rendezvous, né? Positivo. Eu fui num bar lá em Portugal de noite que chama Rendezvous, mas é de sacanagem, é um bar normal, não é Rendezvous. E aí na porta tá escrito Rendezvous. Eu tirei uma foto lá e postei pra galera. Aí todo mundo, aí professor, no Rendezvous? Não, é um bar normal, é só de sacanagem. Vamos lá, Desculpa. vamos seguir. Professor, mas não se usa mais esse termo, né? É um termo antiquado, as pessoas mais velhas ainda usam, né? Mas Eu não sabia nem o que era isso. é um termo legal. E é bom, os maridos podem usar isso sem que as esposas saibam. E aí, vamos no rendezvous? Vamos, o que é isso? Não, futebol e tal. Ai. Caiu o negócio aí, gente? Isso não é legal, prof. Não é legal, né? O que caiu foi uma panela na minha cabeça aqui. Apanhou aí, foi. Estão vendo aí a decisão, gente, ou não tá? Deixa eu ver. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Estão. Aparecendo. Agora sim. Tá. Reconhecida pelos presidentes da República colonialmente com desprezo da expressão "e daí?". Quer dizer, o presidente ficou sabendo disso e disse "e daí?". São por si mesmos fatos notórios que por isso prescindem de prova. Destaca aí no tema das mensagens divulgadas por programação televisiva, em que a autoridade coatora afirma, com motivo de trocar o diretor da Polícia Federal, cujo título é PF, na cola de 10 a 12 deputados. Lembra que vazou aquela reunião da Presidência da República? Que vazou aquela reunião, a filmagem da reunião da Presidência da República, mesmo que vazou? Não sei se vocês lembram. Apareceu na televisão. Eles não queriam dar. A reunião era o Bolsonaro falando palavrão a reunião inteira. E aí o policial, e aí o Bolsonaro diz assim... Eu lembro. Aí o Bolsonaro reclama. A Polícia Federal tá na cola de 10 ou 12 deputados bolsonaristas, ou seja, que não era bom a Polícia Federal estar atrás dos deputados, porque os deputados eram bolsonaristas, ou seja, ficou bem claro que ele fez esse ato de destruição do diretor da Polícia Federal para proteger ele, o filho e os deputados bolsonaristas de irregularidades e crimes que eles estavam fazendo e que estavam sendo investigados. Tanto que quando entrou o outro diretor novo que ele colocou, que ele conseguiu colocar, ele não conseguiu colocar esse, mas ele colocou outro, o cara parou com todas as operações, suspendeu tudo. Né? Malgrado não tenha sido auditada por autoridade competente, o presidente da República em nenhum momento negou a veracidade do conteúdo em comenta. Assevera, além disso, que consumado o ato, o ator acentua-se a probabilidade de que a supervisão da Polícia Federal, diretamente pelo presidente da República, que, como explicado, é um desvio de finalidade por excelência, mediante relatórios de inteligência, transmuta-se em um aparelho ideológico daquele órgão. Né? Relatório de inteligência. O Bolsonaro exigia do diretor da Polícia Federal que ele mandasse relatórios de inteligência com todas as operações, entendeu? Só que assim, a Polícia Federal ela tem que ser o quê? Ela tem que ser autônoma, independente e imparcial. Então, como é que a Polícia Federal vai ter a obrigação de mandar um relatório de inteligência se o filho do presidente está sendo, se o próprio presidente, se deputados bolsonaristas estão sendo investigados? Quer dizer que o presidente ia ficar sabendo disso antes para proteger os amigos, né? Então, quer dizer, é uma coisa totalmente fora do contexto do objetivo da federal. Destaca ainda que, do ponto de vista pressuposto subjetivo da impetração, direito líquido e certo que reclama proteção jurisdicional consiste na moralidade administrativa em sentido estrito, que é interesse juridicamente tutelado, mas de caráter transindividual difuso entre os titulares dos direitos políticos e cidadania. Requer, ao final, a concessão de liminar inaudita parte para suspender a eficácia do decreto de nomeação, por conseguinte, a nomeação do Ramagem para o cargo de diretor de Polícia Federal, interditando a respectiva posse até a decisão definitiva desse right, ou seja, ele decide, impede a demissão e isso vai para o pleno. E o pleno decide se confirma a liminar ou não. No mérito, pede confirmação da liminar, concedendo segurança para cassar o decreto. É o relatório decido,
né? Lembra? Sempre tem um relatóriozinho depois da decisão. Aí ele cita outras decisões, como jurisprudência, tá vendo? Como fundamento da dele. Ele cita a lei, né? Ele cita vários pontos aqui como fundamentação, tá? É muito grande, depois eu vou disponibilizar isso para vocês lerem com calma em casa, tá? Mas isso aqui é fundamentação. Ele cita a lei, jurisprudência e casos análogos para fundamentar a sua decisão. Cita também doutrina de direito, né? Cita princípios, né? Aqui, ó, Maria Silva de Prieto, ele cita aqui uma autora de direito administrativo, né? Então ele fundamenta a sua decisão. O relatório é isso, tá? O relatório é isso. E aí lá no final nós temos a decisão em que ele, sendo assim, em face das razões expostas, defiro em termos do pedido formulado pelo eminente Procurador-Geral da República, determina em consequência... Ah, não, desculpa. Aqui é fundamentação ainda. Aqui, ó. Desculpa. Ali é fundamentação. Está falando de outra questão, tá? Diante de todo exposto, nos termos do artigo 7º da 3 da lei tal, defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto que se refere à nomeação da apóstolo Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Federal. Determina e notifica a autoridade coatora, né? Ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, essa decisão do ministro não foi uma decisão fundamentada? Vocês acham que ele teve razão ou não teve, gente, essa decisão? O que vocês acham? Pode se manifestar aqui, sem problema. O que vocês acham? Tem ninguém aí, gente? Vou fazer a chamada, peraí. Vamos lá. Olha, professor... Opa, apareceu aí. Quanto à decisão da Polícia Federal ali, né, de escolher ou não, né? Eu acho que o presidente, minha opinião, o presidente tem que ter alguém da sua confiança, né? Plena confiança. Eu acho que nada mais justo ele nomear alguém de plena confiança. Eu, se eu confiasse no Felipe, no Dr. Felipe, para ser o chefe da minha segurança, se fosse o presidente, eu ia nomeá-lo, entendeu? E sabendo da qualificação dele, né? Eu acho nada agora é um outro ponto. Agora você está falando em qualificação, né? A meritocracia, no caso. Está falando em qualificação, né? Por exemplo, ali os critérios dele, os critérios argumentados pelo presidente na reunião, ele não dizia assim, olha, eu vou tirar o diretor porque ele é um incompetente, eu vou colocar o Ramagem porque o currículo dele é melhor, porque ele vai fazer o trabalho. Não, ele disse na reunião, eu vou tirar o diretor porque ele está na cola dos bolsonaristas, ele está na cola da minha família, ele está na minha cola. Tá entendendo a diferença? Tá, mas será que ele não estava interpretando como uma perseguição política? Não, a Polícia Federal não faz perseguição política. A Polícia Federal é um órgão técnico que trabalha com provas. Eu pergunto, a Polícia Federal condena alguém? Não, sim. A Polícia Federal só levanta provas e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público apura. Sim, ela, no caso, faz a investigação, ela produz prova e manda para o Ministério Público. Ela faz o levantamento de provas só e manda para o Ministério Público. O Ministério Público decide se segue a ação, se procede, se não procede. Aí que vai decidir. Mas a Polícia Federal faz a investigação. O que ele não queria é a investigação. Ele queria que parasse a investigação. Esse superintendente, esse chefe da Polícia Federal, no caso, não tinha sido nomeado no governo anterior? Não, ele era desse governo, foi indicado pelo Moro. E bem na época ele estava nessa desavença com o Moro, né? Professor. Não, ele não tinha desavença nenhuma com o Moro, ele elogiava o Moro todos os dias. Ele só teve a desavença do Moro no momento que ele quis tirar o diretor da Polícia Federal. Aí que foi a desavença, que o Moro saiu do governo. Professor. Oi, fala, Guilherme. Aí no fim, eu não entendi. Qual foi a decisão ali? No fim foi trocado o chefe da Polícia Federal? Não, ele não conseguiu trocar. O Alexandre de Moraes suspendeu o ato. Esse diretor não conseguiu tomar
posse. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o ato. Aí ele arrumou outro diretor, não comunicou à imprensa e fez uma publicação escondida, assim, dia para noite, e colocou um outro cara lá, que fez as coisas que ele pediu. Né? Mas esse ele não conseguiu colocar, entendeu? Mas alguém levantou a mão, gente, para falar? Falem à vontade. Eu gosto de ouvir a opinião de todos. Aqui é um processo democrático. Eu havia levantado a mão, professor. A questão é a seguinte: assim como o chefe anterior da Polícia Federal, não havia nada que desabonasse a qualificação dele, né? Assim como o senhor explicou, né? Todo o processo desse de troca foi feito em questão da investigação que acontecia com os familiares do presidente, né? E quantos deputados bolsonaristas que ele mesmo disse. Exato. Então, sabe, eu acho que é mais do que óbvio os porquês dessa tentativa de troca, e eu acho que o bom senso, né, fala por si só, né, no veto a essa troca. Né? Eu acho que a questão de confiança, tudo bem, eu acho que qualquer pessoa qualquer, né, chefe de Estado tem que designar a pessoa da sua confiança para esse tipo de cargo. Entende? Sim. Mas tem que ter transparência nos objetivos, né? E na questão da descrição dessa confiança. Entende? Com certeza, sim. Sim, o que eu vejo, o que eu estou debatendo aqui com vocês é o seguinte, olha só. O pessoal das redes sociais pode falar o que quer, porque eles não são técnicos jurídicos, eles não são estudantes, eles não têm conhecimento. Nós aqui, nós temos que fazer um debate mais técnico, né? De avaliar e de ver as coisas com uma visão mais técnica, com uma visão mais crítica jurídica. Então, por isso que eu quis trazer a decisão e ler toda a decisão para vocês verem que essa decisão teve toda uma fundamentação. Ela não foi só o que eu acho. Então, muitas vezes, o pessoal nas redes sociais, eles fazem manifestação de uma forma ou de outra, mas sem fazer um estudo jurídico, sem fazer uma leitura técnica das coisas, né? Eu não estou aqui colocando um lado político, nem favorável, nem contra. O que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente assim, ó, que nós todos, eu como professor e vocês como estudante de direito, nós temos que passar a fazer um estudo e uma manifestação sobre as questões mais técnico do que simplesmente opinativo. Né? Quando eu vejo, por exemplo, alguma coisa assim, ou contra ou favorável no Facebook, o pessoal me pergunta o que eu acho, eu digo, não sei. Eu tenho que primeiro ler o processo, eu tenho que ler os autos, eu tenho que primeiro ver os fatos para dizer o que eu acho. E o pessoal muitas vezes já crucifica e já compartilha e já dá opinião sem saber o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes pode ser para um lado ou para o outro, né? Tem casos de injustiças enormes que acontecem do ponto de vista do direito, assim, absurdas, não é? Que nós temos que nós, como técnico, não podemos deixar acontecer. Uma moça disseram nas redes sociais que ela era bruxa e que ela estava fazendo magia negra, matando criança. Ela foi linchada na rua por todas as pessoas que passavam ali porque ele era no Facebook. Teve um dono de uma creche. O que aconteceu? O filho dele chegou em casa com o ânus sangrando, né? E aí ele disse, olha, ele foi abusado na creche, né? E ele não gostava do dono da creche, acusou o dono da creche de ter abusado do filho. E aí aquilo foi para a imprensa, as pessoas foram para frente da creche, tocaram fogo na creche, quebraram tudo, acabaram com a imagem do estabelecimento, do dono do estabelecimento. Depois ele descobriu que o filho dele tinha um câncer no ânus, que não tinha nada a ver com abuso sexual. Estão entendendo? Então, assim, por muitas injustiças que já foram feitas no mundo, nós temos que fazer justiça, tá? Então, nós temos que ser imparciais, nós temos posicionamento político, nós temos posicionamento social, nós temos os nossos pensamentos. Mas como operadores do direito, como estudantes, como acadêmicos, nós temos que procurar sempre buscar a verdade, buscar os fatos, estudar, ler, para aí sim dar uma opinião. Para não dar uma opinião, não cometer uma injustiça. Estão entendendo, gente? Isso é muito importante, tá? Eu vou partilhar essa decisão lá no grupo de vocês, do WhatsApp. Se vocês quiserem depois lê-la com calma, tá?
Deixa eu botar aqui no grupo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Decisão STF. Tá aqui. Partilhei no grupo. Depois eu boto lá também no Classroom. Pronto. Receberam lá. Tranquilo. Mais alguém quer dar opinião? Tem ninguém? Eu vou aproveitar, não tem ninguém, eu vou fazer a chamada. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se não tem ninguém mesmo. Bianca. Presente. Opa, apareceu a Bianca. Bianca presente. Carla. Presente. Presente. Desirê. Douglas. Presente, só. Desirê, ok. Douglas. Presente, ó. Elisa. Presente. Gabriela. Oi. Jéssica. Presente. Lenira. Lenira não? Está presente no Presente. chat. Presente. Ah, no chat. Ah, ok. Deixa eu abrir o chat aqui, porque eu vejo que tem... Aqui, Desirê Lenira presente. Tá. Desirê Lenira... Luane. Presente. Maiara. Presente. Manuela. Presente. O Mário tá aí. Matheus. Presente, Tá aí professor. também. Mostrando a Presente. cara aqui. Pamela. Pamela. Pamela não? Pamela não. Rafael Guterres. Presente. Renato. Presente. Silvia. Presente. Vitor. Presente. Caroline. Anésio. Gláucia. Presente. Ok. Ok. Diário salvo. Pronto, pronto. Mas, gente, olha só, fiquem sempre à vontade para vocês participar da opinião. Eu gosto de ouvir a opinião de todos, tá? Agora, depois dessa decisão, eu vou passar para vocês uma coletânea de súmulas que eu fiz de diferentes tribunais, tá? É uma coletâneazinha de súmulas, tribunais diferentes. A gente falar um pouquinho de da jurisprudência de cada tribunal. Não é um monte, não é só algumas de cada uma, para vocês terem uma noção. Abrindo aqui, partilhar. Tá indo. Aqui foi. Estão vendo aí, gente? Sim. Eu vou aumentar o tamanho disso para vocês enxergarem melhor. Acho que ele está em letra 12. Eu vou botar em letra 16. Aí sim. Melhorou? Ficou ótimo pro tio aqui. Pronto. Já tá que nem eu, né, Mário? Não enxerga tão bem. Algumas coisas, outras a gente enxerga. Espera aí. Parar. Deixa eu voltar aqui. Imagina eu, então. Estamos no mesmo barco, colega, mesmo barco. Eu fiz a revisão do meu óculos essa semana. Dei uma revisada. Aí, vê se melhorou agora. Aí melhorou, né? Quer que aumente um pouco mais, gente? Vou botar um pouquinho mais, eu acho. Vou botar em 22. Pronto, aí fica bem claro para vocês. Fica bem confortável. Aí, agora sim, né? O que acharam agora? Agora ficou perfeito, né? Ótimo. Tá. Ótimo. Vamos lá. Súmulas do Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Peguei algumas súmulas do Supremo, aí tem súmulas de outros tribunais aqui também. Então, essas são as vinculantes.
Não são vinculantes, é súmula normal. Depois, eu vou trabalhar em outro momento com vocês com as vinculantes. Primeiro eu tô indo nas normais, tá? Em outro momento eu pego as vinculantes. Súmula do Tribunal Federal, 701. Ela fala assim, no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsórcio passivo. O que é passivo, o que é ativo, Mário? Conta aí, Mário, você é ativo ou você é passivo? Conta aí para nós. O passivo é o réu. Eu não sou réu. Eu não sou réu. Você não é passivo, réu, não sou passivo. Então você é ativo. Eu não sou réu, eu não sou passivo. Você é passivo ou ativo, afinal? Eu sou ativo porque eu não sou réu, né? Senão seria passivo. Depende, né? Depende. Então, por exemplo, quem é réu, né, é o polo passivo, né? E o polo ativo aqui, no caso, é o Ministério Público, né? Então, nós temos autor e réu, né? Autor e réu, polo passivo e polo ativo da relação processual. Isso é importante a gente saber. Então, o que acontece? Está dizendo aqui que sempre que o Ministério Público entra com mandado de segurança contra o juiz dentro de um processo penal ao qual eu estou respondendo, tá? Eu tenho que ser citado para participar desse processo, para dar minha opinião, para ter ampla defesa, entendeu? Não pode, pelo princípio da ampla defesa, nenhum processo que envolve o meu interesse, eu não participar, eu não ser citado, tá entendendo? Aí, professor, por que tem a súmula 701? Porque deve ter tido alguma falha processual lá no Código de Processo Penal que não deve ter previsto literalmente esse dispositivo. Ou seja, não tem a interpretação literal da lei. Ela teve que, e como ela é uma coisa importante, ela passou lá para a jurisprudência e foi sumulada porque é uma coisa importante, tá? Súmula 710. No processo penal... Oi, pode falar, Lone. O termo litisconsorte. 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 Nós temos o litisconsórcio passivo e o litisconsórcio ativo. Litisconsórcio é sempre quando tem mais de uma pessoa no processo. Quando você tem dois autores, né? Ou dois réus, por exemplo, né? Você tem mais de uma pessoa, você tem o litisconsórcio, né? Por exemplo, quando você entra com uma ação e tem mais de um réu no processo, quando você entra com uma trabalhista, por exemplo, e são vários trabalhadores, quando entra com uma ação de dano moral coletivo, várias pessoas. Então, sempre que você tem mais pessoas nos polos, você tem um litisconsórcio, tá? Você tem um litisconsórcio. Então, isso é litisconsórcio passivo ou litisconsórcio ativo, tá? É pluralidade de réus ou pluralidade de autores, tranquilo? Súmula 710. No processo penal, conta-se os prazos da data de intimação e não da juntada aos autos do mandato ou da carta precatória ou de ordem. Tá? O que significa isso? Questão de contagem de prazo. A lei, mais uma vez, deixou uma lacuna. A lei não disse o início da contagem de prazo. E aí você tem uma dúvida, né? Porque no civil, no processo civil, o prazo conta a partir da juntada do mandado no processo. Tá? Só que no penal, não. No penal, se você recebeu na sua casa, o oficial de justiça foi lá e te intimou pessoalmente, você assinou, né, a intimação do oficial que você recebeu, aquela carta, para você apresentar defesa, por exemplo, no processo penal em X dias, por exemplo. Tá? Quando é que começa a contar aquele prazo? Começa a contar no dia posterior ao da intimação. Mas da intimação e não da juntada aos autos, diferente do civil. Então aqui nós estamos tendo o quê? Uma diferença entre o processo penal e o processo civil. Já o prazo trabalhista conta a partir da intimação pelo correio. O
Porque trabalhista, você faz por AR, não precisa nem oficial de justiça para intimar, você faz por AR, né? E aí você manda a R pelo correio, no momento que ele recebeu aquela R, que o correio deu ali recebido, já está valendo o prazo trabalhista, entendeu? Então, cada rito processual é diferente. O processo do trabalho tem um código de processo do trabalho, o processo civil tem um código de processo civil, o processo penal tem um código de processo penal, o processo eleitoral, o processo administrativo. Cada ramo do direito tem o seu rito processual próprio e o desdobramento processual e os detalhes daquele rito. Tá? Súmula 726 diz assim, ó, para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo prestado fora da sala de aula. O que diz isso? Professor se aposenta mais cedo. Mulher com 25 anos de trabalho e homem com 30 anos de trabalho. Isso tem aposentadoria especial. Só que o que acontece? O cara entrava, fazia o concurso de professor, ia trabalhar como diretor, ia trabalhar como assessor pedagógico, ia trabalhar em outras funções dentro da administração pública. E não estava dentro da sala de aula. E aí várias pessoas entravam com o pedido da aposentadoria especial de professor, e aí alguns juízes davam, outros juízes não davam, né? E aí tem muito professor no Brasil inteiro, é uma repercussão enorme financeira, e aí o STF disse, não, só um pouquinho, aposentadoria especial para você trabalhar como professor em sala de aula, não está fora da sala de aula, tá vendo? É a mesma coisa naquelas aposentadorias especiais por insalubridade, por periculosidade, por exposição a agentes nocivos, né? A pessoa só tem efetivamente o tempo especial no tempo que ele esteve exposto. Porque às vezes você trabalha numa empresa 10 anos e tem exposição 1 ano, exposição 2 anos, né? Então, é o tempo de aposentadoria. Então, aqui eu trouxe aqui súmulas de matérias diferentes, né? De processo penal e de direito previdenciário, né? E outras também, agora de direito administrativo, para vocês verem outros ramos, outras matérias do direito aqui também. Tá? Agora, súmulas do Superior Tribunal de Justiça. A 266 fala assim, o diploma ou habilitação legal para exercício de cargo deve ser exigido na posse, não na inscrição do concurso. Ou seja, se você faz um concurso público que exige curso superior, eles não podem exigir esse diploma, tá? Para se inscrever no concurso. Você tem que ter o diploma, na posse. Ou seja, você pode até fazer o concurso se você não tiver formado, se estiver no último ano, por exemplo. Porque você tem que ter o requisito de ter curso superior é na posse e não na data da prova, tá entendendo? Então a súmula 266 fala nisso, sim, CNH também. Com certeza, qualquer outro tipo de requisito que seja pedido, né? Súmula 377, o portador de visão monocular, o que é portador de visão monocular? O cara que tem um olho só. Isso é jurisprudência de direito administrativo, tá? Tem direito a concorrer no concurso público às vagas reservadas para os deficientes, tá? Existia uma dúvida do sujeito, mas ele tem um olho, ele enxerga, né? Tá, mas ele é deficiente ou não, se ele tem um olho só? E aí, a 377 diz o seguinte, que quem tem um olho só tem direito a concorrer às vagas deficientes, que ele é deficiente. É uma questão que foi suscitada em diversos processos e acabou virando súmula, porque isso foi objeto de disputa judicial. Né? Tudo que é objeto de muita disputa judicial acaba sendo simulado. Súmula 552, o portador de surdez unilateral. Que é isso? O cara tem surdez num ouvido só. Não se qualifica como pessoa com deficiência para fim de disputar vagas remanescentes em concurso público. Não concordo. Na minha opinião, não concordo. Mas aí, o direito é o quê? Vale a minha opinião a tua ou vale a opinião dos ministros do Tribunal de Justiça? O que vocês acham? Quem é que vale mais? Vale mais a opinião. Aí que eu estou analisando. Né? Nós podemos ter o quê? A nossa opinião. Né? Como advogados, né? Podemos defender causas como advogado, mas a gente tem que entender que aquela matéria simulada, ela está simulada por ministro. Se eu entrar nessa guerra, eu não vou ganhar, né? Agora, súmulas do Superior, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além das súmulas dos Tribunais Superiores, eu peguei umas súmulas locais nossas aqui para a gente
para a gente estudar também, tá? Então, tem a súmula número 30, que é da área de direito penal. Ela fala assim, ó, para concessão de trabalho externo ao apenado, em regime semiaberto, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena, computado eventual tempo de cumprimento em regime fechado, né? Então, 1/6 da pena, né, é exigido de cumprimento sempre para ele ir para o semiaberto, tá? Então, é claro, por que ele vai para o semiaberto? Bom comportamento, né, etc. e tal. E ele tem que cumprir um 1/6 da pena inicial, né? E aí você tem a pena inicial ali. Aí você tem agravantes, tem atenuantes. Ah, é primário, não é primário. Violência, não violência. Todos esses pontos. O direito penal, ele é... Pode falar, Manuel. Mas é sempre que o detento ganha esse semiaberto ou é... Ele vai ter que merecer. Ele vai ter que, o advogado vai ter que fazer um requerimento ao juiz. Mas para ele fazer esse requerimento, ele no mínimo tem que cumprir 1/6 da pena. Tá? Para fazer o requerimento. Agora, o mérito de deferir ou não vai ser avaliado pelo juiz. O juiz vai verificar o comportamento, vai verificar quais as outras, se ele tem uma pena só, se ele tem mais penas, se ele tem outros processos, se é só aquele processo ali. Né? Todo o contexto vai ser verificado, Manuel. Tá? Mas se ele é um réu primário e se comporta bem, E se não tem outros processos, é provável que ele consiga. O que é o semiaberto? Ele trabalha de dia, né? Estuda de dia, sai para estudar, sai para trabalhar e de noite dorme lá na cadeia. É o semiaberto. E aí você tem Mas tem outro tipo de semiaberto, né, professor? Não, só tem esse tipo. Você tem depois o aberto, que é a tornozeleira. Né? Desculpe, professor. E você tem a prisão domiciliar também, que aí é outro tipo. Mas semiaberto só tem um. Oi, pode falar. Só para descontrair, o casamento também é um semiaberto. Ah, o casamento também, é verdade. Também é um semiaberto. De vez em quando tem um saidão, uma vez por ano. Com certeza. Fala, querida. O Lázaro, ele não estava nesse regime semiaberto? Eu não sei dizer como é que estava a questão do Lázaro. Não sei dizer, mas o semiaberto é fácil de fugir, né? Mas o Lázaro foi numa saidinha de não sei o que lá. Ah, saidão de Natal. Não foi do Natal, não? Foi uma dessas saidinhas aí, ó. Dia dos Pais, Dia das Mães, uma coisa assim, ó. Dia dos Pais, Dia da Mãe, que acabou indo. Ou Páscoa, foi uma dessas saidinhas aí que ele foragiu de novo. Foragiu de novo. Pode ser isso, pode ser isso. Súmula 50. A contratação de advogado... essa aqui é aquela que eu já tinha falado para vocês. Que a contratação de advogado não gera direito à indenização. Tá? Já falei dessa súmula aqui para vocês. 51. Nos casos em que se pretende o fornecimento de medicamento de uso contínuo ou por tempo determinado, a competência é do juizado especial de fazenda pública, se o custo anual farmaco for superior a 60 salários mínimos. Excetuando esse valor, a competência será das varas de fazenda pública. Então, até 60 salários mínimos é juizado especial federal. Acima de 60 salários mínimos é a vara de fazenda pública. O que é fornecimento de farmaco de uso especial contínuo? Quando o SUS não tem medicamento, você pode, um advogado, entrar na justiça para pedir o fornecimento, pedir liminar, tá, de imediato, aquele fornecimento imediato. Aí, o Estado, se ele não tiver, ele tem que pegar um dinheiro e comprar o medicamento e te dar. Essa é a obrigação. Tem muitos processos, muitas ações nesse sentido, exigindo a questão do fornecimento de medicamentos, né? Muito processo nesse sentido. Então, até 60 salários mínimos é do juizado especial de pequenas causas, acima de 60 das varas de fazenda pública, né? Mas alguém queria perguntar alguma coisa aí da fila ou não? Não? Gente, o sistema penal brasileiro é bem complicado, viu? Se você tiver um advogado bom, se você tiver dinheiro, dificilmente você fica preso, né? Isso eu ouvi de um colega que é juiz de execuções penais, né? O doutor Irion, coordena o trabalho de execução penal no Rio Grande do Sul. Por quê?
Porque a defensoria não tem infraestrutura, a defensoria defende até um certo ponto, ela não vai nem aos tribunais superiores. Né? Você tem um advogado superior, você não consegue sair para responder em liberdade, você recorre, até que você consegue. E tem um problema muito grande no Brasil, é a questão de superlotação dos presídios. Né? Então, os juízes, por mais que eles cumpram a lei, sempre que ele tem um jeitinho para liberar o cara para o semiaberto ou para o semiaberto, ele vai, porque pela superlotação dos presídios. Às vezes tem uma cela que dá para 4 pessoas, tem 30 lá dentro. Um está de pé, e aí tem que revezar, um de pé e outro deitado. Aí um se levanta para o outro deitar, né? Então, esse é um problema muito grande, né? Então, Professor. o Brasil é aquela coisa, é aquela briga, né? A polícia vai lá, prende, o advogado solta. Prende, o advogado solta. Fala, cara. E a justiça terapêutica? Terapêutica acontece mais no caso de drogas, né? Geralmente as pessoas que foi levantada, né? Questão de drogas, pessoas que precisam se reabilitar com relação a drogas. E aí, ao invés de colocar uma pena nele, que aí não é para o traficante, é para o usuário, né? Então, essa questão da justiça terapêutica foi muito para o usuário, né? Então, para ele se reabilitar, né? Essa é a questão da justiça terapêutica, né? Você se reabilitar daquilo ali, né? É isso. Tem várias teses, né? Mas a questão é que nós temos um déficit muito grande no nosso sistema penal mesmo, né? Muito, muito grande. Né? Eu vi um caso agora que eu fiquei apavorado, né? Um menino teve uma briga com um segurança do supermercado, que é um pai de família, um sargento aposentado. Teve uma discussão por causa de uma mulher, né? O que ele fez? Ele pegou uma arma, foi no trabalho desse sujeito e deu um tiro na cabeça dele e matou ele. Um militar aposentado que estava sustentando a sua família, trabalhando no supermercado, ele foi lá e matou com um tiro na cabeça. Né? Fez isso. Sabe quanto tempo ele ficou preso, gente? Me falem aí, quanto tempo ele ficou preso? Quem sabe dizer? 5 anos. Ele escapou do flagrante e respondeu em liberdade. Ficou, acho, 1 ano, no máximo. Olhe lá. Ele escapou do flagrante e respondeu em liberdade. Mas eu estou dizendo a condenação. Ele foi condenado na sentença. Eu acho que ele deve ter ficado no máximo 6 meses. Bateu 6 meses. Eu acho assim, professor, ele foi condenado a uns 4 anos e cumpriu 1/6 da pena. Ele ficou 2 anos. Ele ficou 2 anos preso. 2 anos preso e já está no semiaberto. Aí o que acontece? Ele era jovem, ele era primário, não tinha outros processos, tinha bons antecedentes, ele teve bom comportamento, isso, tá ok. Mas vocês acham, gente, que uma vida vale só 2 anos de cadeia? O que vocês acham? Quantos anos ele tinha, professor? Tinha 18 anos. Imagina, aí sai com 20, dá muito tempo para fazer muita cagada ainda. Exatamente. Verdade. Mas olha só, professor, olha, não por nada, assim, mas tipo, como a lei para ele foi tão branda, né? Tão rápida ali, 2 anos. O advogado dele devia ser bom, né? Devia ser um advogado bom, porque eu tenho uma situação em que um conhecido meu tem o homicídio, tá? Era réu primário, e ele ficou 7 anos e 8 meses, tá? Porque o Ministério Público conseguiu jogar nele um monte de coisa. Conseguiu jogar. Mas a defesa foi saúde pública, então, né? Eles que não estavam nem com advogado particular, né? Não. Gente, E daí, olha só, a defensoria... o advogado desse cara foi muito bom. Aí, se tu vai com defensoria pública, é o seguinte, né, filho? Tu vai ficar lá. Sabe que eu já fui em audiência, servidor público. Audiência é um momento crucial, que você tem que estar ligado para fazer pergunta e para interagir, né? Eu já fui em várias audiências com o defensor público, os caras ficam jogando em joguinho de celular na audiência, não estou brincando. Eles ficam jogando com joguinho de celular. Advogado? O advogado é o defensor público. O defensor público. Nossa. Assim, não tô nem aí o que está acontecendo na volta, não tô nem aí. Tô jogando joguinho, tô jogando palavra cruzada. Tô nem aí, deixa eu rolar. Não tá, não sei. Assim.
É um absurdo, gente. Queridos, amados alunos, é muito bom os momentos que eu passo com vocês, mas já estamos encerrando a nossa aula hoje, 8 horas e 32 minutos, tá? Um beijo, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Busco sempre trazer casos práticos, dinâmicos, para a gente estar debatendo, discutindo. Busco também que vocês participem, dêem a opinião de vocês, tá? Tranquilo? Por hoje é só. Nos encontramos de novo na semana que vem. Valeu, professor. Boa noite a todos. Beijos para as meninas e abraços para os meninos. Boa noite. Beijo no coração também. Coração. Tchau, boa noite. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.